Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado aos céus? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta, quem me rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus repreende as cidades capazes de acolher os enviados de Deus, capazes de acolher o próprio Messias, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Jesus vai falar aqui de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Cafarnaum, depois que Jesus sai de Nazaré, ali nas margens do lago da Galileia, Jesus vai lá ficar morando assim, ou tendo um ponto de apoio lá em Cafarnaum, porque Jesus vivia nas suas missões, vivia andando por todo o território de Israel. E Jesus aqui vai falar também de Tiro e Sidônia, essas cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, era a cidade dos judeus, a cidade do povo de Israel, mas Tiro e Sidônia eram cidades pagãs. E aqui Jesus vai repreender essas cidades por quê? Rejeitaram o Messias, rejeitaram os discípulos, rejeitaram a palavra de Deus. E aqui Jesus fala, porque essas cidades viram tantos milagres, viram muitas obras que Jesus fez, a multiplicação dos pães, as curas, as ressurreições, exorcismos, e essas pessoas não se converteram. Jesus vai dizer, se tivessem sido feitos os milagres, os sinais que Jesus realizou em Betsaida, Corazim e Cafarnaum, aquelas pessoas haviam feito penitência e sentando-se sobre o cilício e sentando sobre as cinzas. É a penitência, é o arrependimento e a conversão. No entanto, essas cidades que Jesus fez tantas coisas, tantos milagres, tantos prodígios, eles rejeitaram o Messias. E Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum, serás elevado ao céu? Não, serás jogada no inferno, porque quem vos escuta, me escuta, quem vos rejeita, me despreza, mas quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou, rejeita a Deus. Os discípulos enviados de Jesus não foram escutados. Então, quem não escuta os enviados de Jesus, rejeita o próprio Messias. E assim, vemos tantas pessoas que vão anunciar a palavra de Deus, vão tentar mudar as pessoas, os seus pensamentos, as suas mentalidades, que vivem ainda apegada nas ideologias, tantas ideologias, teologia da libertação, a ideologia comunista, marxista, e muitas vezes a gente vai anunciar essa boa nova, tentar dar um ensinamento e também muitas vezes somos rejeitados. As pessoas não compreendem, não entendem, preferem viver o relativismo do mundo de que viver a graça de Deus. Vemos também
hoje não cidades, mas países inteiros, rejeitando a igreja, rejeitando aqueles padres e bispos que foram designados para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos o sofrimento do povo de Deus, da Igreja Católica na Nicarágua, quando o ditador Daniel Ortega da Nicarágua, ontem foi dizer que a Igreja Católica é a verdadeira ditadura, porque não é pelo voto do povo que é eleito o padre, os bispos, cardeais e o Papa. Um comunista, uma pessoa que rejeita a igreja, persegue a igreja, persegue os padres, prende os bispos, um ditador. Portanto, meus irmãos, que nós possamos abrir a graça, os nossos corações para a graça de Deus, ver o que é que acontece em nosso redor, em nosso entorno, para que nós possamos verdadeiramente abrir os nossos corações e escutar aquilo que Deus fala para cada um de nós. Escutar nossa Mãe Maria Santíssima, que pediu lá em Fátima aos 3 pastores, pediu para que fosse consagrada a Rússia a seu imaculado coração, para que os males da Rússia não se espalhassem pelo mundo. Precisamos abrir os nossos corações para escutar as palavras de Deus, escutar aqueles que foram enviados por Deus. Porque quem rejeita aqueles que foi enviado por Deus é o próprio Cristo que rejeita. Quem rejeita o Cristo, rejeita aquele que enviou, que é o próprio Deus. Que os nossos corações estejam abertos a cada dia para acolher a palavra de Deus e aqueles que Deus designou para levar essa palavra para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.